Boa noite a todos. Um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-se a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhes a qualidade essencial. Acautela-te, pois com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Texto extraído da Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos. Vamos nos colocar numa posição confortável, fechar os nossos olhos, relaxar o nosso corpo por uns instantes. Agradecer por estarmos aqui reunidos, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus o nosso Mestre, dos bons espíritos, do mentor espiritual desta casa, e pedir que Deus nos abençoe com o entendimento da lição da noite e, mais que isso, com as forças necessárias para colocarmos em prática o que estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita. E que o Senhor nos abençoe e nos faça ser sempre instrumentos da sua paz, do teu amor, na luz dos bons espíritos. Que assim seja. Laércio, seja bem-vindo. Muito boa noite a todos. É uma imensa alegria sempre poder estar com vocês aqui compartilhando desses breves instantes onde nos colocamos, onde nos permitimos a estarmos sobre o bojo da obra da doutrina espírita, que tanto ilumina nosso entendimento, nossos pensamentos, acerca das questões da vida, que é sempre um grande questionamento, muitas coisas que nós vivenciamos e experienciamos, né? Então o Espiritismo nos dá este suporte, clarificando o nosso entendimento, ampliando os nossos pensamentos das razões pelas quais nós estamos aqui hoje nas condições em que nós estamos. Dentre um dos conceitos básicos da doutrina espírita, nós vamos encontrar o Espiritismo vem tratar da origem do espírito que somos nós,
da natureza do Espírito que somos nós, do destino do Espírito que somos nós e das relações do Espírito com o mundo corporal. Neste conceito, origem, natureza, destino e das relações, encontra-se tudo o que nós necessitamos para compreender a nossa jornada à luz da doutrina espírita, desde a nossa origem até o nosso destino. Para nós hoje, nós compreendemos o nosso ponto de chegada, porque é um determinismo da lei divina que todos nós haveremos de ser espíritos puros. Nos encontraremos nesse lugar, mais hoje ou mais amanhã, neste estado de alma, nessa condição espiritual. Isso por si já é tão consolador para nós. Daí o Espiritismo é o consolador que Jesus prometeu, que vem de nos dizer: olha, há luz no fim do túnel. Podemos ainda não compreender muito bem muitas coisas, mas sabemos que nós vamos chegar na condição de espíritos puros, tal qual Jesus, né? E Jesus, que é o nosso tema hoje, os ensinamentos de Jesus, fugiu aqui estava conversando com o Bruno, como é que a gente faz para chegar lá, né? Quase que nós encontramos um caminho mais fácil ali, né, Bruno? Mas, deixa eu só retomar aqui, ensinamentos, para a gente ir conversando. Aqui. Muito bem. Jesus, ele é o nosso farol. Os espíritos, tal qual Joana de Ângeles, próprio Emmanuel, né, vão nos relatar nas obras que chegam até nós da dificuldade de decifrar o Cristo. Tamanha a sua luminosidade, né? Para eles vão dizer, é o Rei Solar. Embora sabemos que Jesus é o governador do planeta, muito mais do que isso, é o Rei Solar, né? E Jesus, então, é assim, o palco, o terreno que nós, como cristãos, devemos nos preocupar em mergulharmos em meditações nos seus ensinamentos. Porque é nos ensinamentos de Jesus que encontramos aquilo que necessitamos para melhor conduzirmos as nossas vidas nas existências, tal qual essa que estamos hoje. Então Jesus é o farol, ele é a linha, ele é o ponto áurico da vida. E quanto mais nós mergulhamos nos seus ensinos, e a doutrina espírita vem ampliar os seus ensinos, vem detalhar melhor, clarificar muitas coisas que Jesus disse há 2000 anos atrás, mas não disse tudo de forma tão explícita, e o Espiritismo vem e descortina muitas coisas que Jesus houvera ensinado atrás. Lembramos daquela passagem que Nicodemos pergunta para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? E Jesus simplesmente diz: Nicodemos, precisa nascer de novo. E Nicodemos, que era doutor em Israel, ele não compreendeu aquele ensino, como muitos ainda não compreendem até o dia de hoje. Mas o que está implícito nessa fala do Cristo? Nicodemos precisa nascer de novo. Nicodemos era tão ignorante acerca das questões espirituais, na profundidade em que trazia o Cristo, perguntou-lhe: mas mestre, como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? Então ele não conseguia sair da materialidade, né? Como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe? E Jesus vai explicar então naquela passagem maravilhosa de Nicodemos. Então o Cristo é o grande enigma, sabe, da humanidade, o paradigma para nós decifrarmos toda a sua codificação.
Quanto nós lembramos de Jesus, especialmente nas horas difíceis? Como costumamos, né, buscar a divindade nos momentos que nós estamos passando por dificuldade? Quando o mundo material, quando a própria ciência, quando as questões do dia a dia não resolvem as nossas coisas mais íntimas e nós buscamos o Cristo, né? Então, Cristo, a nossa distância em relação ao Cristo é muito grande. Nós somos espíritos de terceira ordem, estagiando ainda num plano de provas e expiações, aonde predomina o mal sobre o bem, aonde predomina ainda a matéria sobre o espírito. Então a nossa distância para o Cristo é muito grande, mas não a distância do Cristo em relação a nós. Então tem uma diferença. Porque Cristo pode chegar a nós a qualquer momento, mas nós temos dificuldade de chegar ao Cristo devido à nossa condição espiritual. A tal ponto que o próprio Cristo, numa circunstância muito especial, mas muito especial, Ele mesmo decide vir até nós, materializar-se num novo corpo e transitar por este plano de provas e expiações para um espírito puro, daquela sutileza, e nos trazer os ensinamentos. E são os ensinamentos de Jesus que Ele próprio diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega aonde eu estou, no reino de Deus, na felicidade, em planos superiores, senão por este caminho que eu vos traço. É isso que ele quis dizer. Não pela figura material do Mestre, pelo homem Jesus, mas pelos seus ensinos. Ninguém chegou ao Pai senão pelos seus ensinos. Ora, se isso é determinante para a nossa conquista do reino de Deus, qual a dificuldade? Qual o problema? Por que não? O que nos impede? Aonde estamos nos agarrando? Né? Então, claro, o Espiritismo vai nos explicar toda essa trajetória a que todos nós estamos submetidos dentro de programações, né, desenhada, programada para cada espírito, a fim de que ele trace esse caminho com maior assertividade possível, a fim de que, com maior brevidade, possamos conquistar essa condição espiritual superior. Não é fácil, não é simples, exige de nós algumas coisas, né? Mas o Cristo, ele veio até nós para nos ensinar fundamentalmente, na base dos seus ensinos, a lei de amor. A ponto de ele dizer: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí nós precisamos pegar essa frase e dividi-la. Amai-vos uns aos outros, vírgula, como eu vos amei. Então é preciso olhar para o Cristo, acompanhar a sua dinâmica amorosa e captarmos daí o entendimento de como que Jesus nos amou. Como que Jesus nos ama? Porque ele diz isso: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele deixa um mar de ensinamentos, de vivências, de experiências, de exemplos
para nos guiar nesse sentido, né? Então Jesus é a linha mestra para todos nós. São tão únicos os ensinamentos do Cristo, são tão extraordinários, e eu gosto de ressaltar essas palavras, únicos, extraordinários, que todos os seus irmãos, porque somos irmãos do Cristo, podem beneficiar-se desses ensinamentos valorosos, né? E ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviareis, né? Mas o que basta para isso? O que é preciso para sentir o alívio para nós que estamos sobrecarregados, né? A observância da lei. A observância da lei do amor. É tão incrível essa palavra e esse sentimento que nas nossas experiências em desenvolvimento, nas várias relações que nós temos, nós exercitamos em doses pequenas, em doses homeopáticas, o amor. Porque quando se ama, não tem peso aquilo que fazemos, né? A exemplo de uma mãe para com o filho, a exemplo de um pai para com o filho, não importa a relação, mas quando há amor, não há peso. Mesmo que haja sacrifício, mesmo que haja renúncia, mas não há peso. Como aquele grupo de turistas que estavam numa região desprovida de muitas coisas e veio à sua frente um jovem, uma criança carregando uma criança no colo, carregando uma criança nas costas. E ele fica assim admirado com aquela cena e pergunta: não está pesado? E ele diz: não, não, é meu irmão. Entende? Então, o amor cura. Jesus é pleno amor. Jesus não sofre. Ele compreende, ele ama, ele ajuda, né? Nos mostra o caminho. Então, nesse sentido, são os ensinamentos de Jesus os únicos que nos asseguram com segurança o nosso destino, o nosso futuro. É a rota para a conquista do reino de Deus. Aonde? Não é lá fora. Não é no mundo. O mundo não nos pode dar o reino de Deus. O mundo material não nos pode dar a felicidade. Por mais que a aspiração, a média da aspiração do homem na terra, beleza, poder e riqueza, tudo isso correlacionado com o mundo externo, não somos felizes. Não seremos felizes. Não é este o caminho, a verdade e a vida. Então, é uma ilusão para aquele que pensa que o mundo pode dar-lhe a felicidade ou extrair do mundo a felicidade. Não pode. Não pode. A rota do Cristo é um mergulho para o mundo íntimo. É para cá. Os ensinos dele não é para lá. É para cá. Quando se lê o Evangelho, a gente deve ler como se tivesse um espelho nos olhando para nós mesmos. É aquela mensagem para mim. Qualquer tema do Evangelho é para mim. É para a nossa intimidade, para o nosso íntimo. O reino dos céus não tem aparências exteriores, não tem expressões exteriores. O reino dos céus é de dentro para fora. É um estado íntimo, é um estado interno que nós sentimos quando começamos a mergulhar, a tocar nesses ensinos de Jesus, mas aqui dentro. Então não é lá fora. Nada é lá fora. Tudo que está aí fora se transforma
e tem o seu ciclo de vida útil, inclusive o nosso corpo físico tem o nosso ciclo de vida útil. Tudo que é matéria faz uma curva nesse sentido, sua maturidade e decrepitude. O espírito não. O espírito é sempre ascendente, sempre, sempre. Passando pelas vias da materialidade até não precisar mais estar, né, em relação com esse mundo material e viver a plenitude do mundo espiritual, totalmente desmaterializado. Allan Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E a resposta é longa, porque ali tem quase uma dissertação que os espíritos trazem, né? Mas em linhas gerais, Deus impõe a encarnação, porque é uma lei, e lei se cumpre. Toda lei se cumpre. Embora o nosso comportamento inferior, nós não cumprimos certas leis. Quer ver lei de trânsito? Mas lei é para se cumprir. Quando não se cumpre a lei, é punido. A punição no sentido de reparar, de nova oportunidade. Mas Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Olha que coisa consoladora isso. Então eu tenho que mergulhar na matéria para um dia não precisar estar mais nela? Sim. Simples assim. A cada um deu determinada missão a fim de fazer com que isso se cumpra. E a resposta é longa, mas é interessante, né? Então Allan Kardec explora esta sequência do entendimento, e lá pela questão 166, 167 e 170, ele vai perguntando: quando nós não conseguimos atingir a plenitude numa existência, o que acontece? Sofre a prova de uma nova existência. E Kardec é chato. Ele é chato e tá, mas quantas vezes eu vou precisar passar por isso? E os espíritos respondem: quantas forem necessárias. Quando não for mais necessário, não vai precisar mais. Né? E o processo é esse. Então, a lei da reencarnação, que é uma lei, né? Por mais que não queiramos reencarnar, nós vamos reencarnar. Porque é bom, que faz com que as nossas asas da intelectualidade, do conhecimento e da moralidade se amplie, se estenda e a gente comece a alçar voos mais interessantes. Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eclesiastes vai dizer assim: no mundo só tereis aflições. E a gente pergunta, né? Na Terra, é preciso entender isso. Quando Kardec, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, ele vai trabalhar a hierarquia espírita. E é importante a gente se situar na hierarquia espírita para poder compreender. Eu, quando comecei na doutrina espírita, quando botei o pé na doutrina espírita, disse: nossa, pelo que eu me conheço, devo ser um espírito de segunda ordem ali. Não faço mal para ninguém, sou bom, no meu entendimento, eu era um espírito de segunda ordem. Comecei a estudar a doutrina espírita. Comecei a estudar a hierarquia espírita. E eu vi que eu não estava lá pela 7ª, sabe? 4ª classe. Porque os caracteres de comportamento dos espíritos nessa categoria estavam longe de eu conquistar. E aí fui descendo. Quando eu vi, eu já estava na 3ª ordem de espíritos imperfeitos e fui descendo. Aí parei de estudar, vou deixar para mais adiante, porque senão, né, eu ia ficar lá na 10ª classe dos espíritos.
Mas é importante a gente se situar naquilo que precisamos fazer para nos melhorar. E qual é o nosso grande desafio? Como diz Emmanuel, o bom combate, que não é o combate com o outro, é o combate consigo mesmo. O dragão, São Jorge, lutando com o dragão, aquela imagem, lembra? É exatamente isso. É nós lutando com os nossos dragões íntimos. Motivados pelo quê? Pelo egoísmo e pelo orgulho. Estes são os vilões do nosso comportamento. Orgulho e egoísmo. Todos nós aqui somos orgulhosos e egoístas. E essa é a luta. Porque para pisar no outro pilar, que é o amor, a gente precisa desenvolver as vicissitudes. Enquanto que o orgulho e o egoísmo motivam no amor para desenvolver as virtudes. Enquanto que o egoísmo e o orgulho motivam as vicissitudes. Más inclinações, como diz Kardec. Más paixões, como diz Kardec. Quais são as más paixões? Quando falamos em más paixões. Inveja. Eu sei que ninguém aqui não é invejoso, felizmente. Né? Ciúmes, também aqui não tem ninguém ciumento. Né? E aí vai, avareza, prepotência, né? Maledicência, né? Ninguém fala mal de ninguém. Então essas são más paixões. Quando reclamamos da vida, das coisas, esse é o comportamento que a gente precisa melhorar. De vingança, de ódio, de revolta, sabe? De alguém dar uma fechada no trânsito e você abre a janela para soltar o verbo. E aí você lembra que estava lá na palestra esses dias, fecha o vidro. Né? A gente precisa dominar isso. Essas más paixões que nos assaltam, que nos roubam a paz. E é os ensinamentos de Jesus que nos levam para esse campo de serenidade, de tranquilidade, de paz, de harmonia. Né? Então, vicissitude e virtude. O que diferencia, né, a felicidade dos bons espíritos no mundo espiritual e o sofrimento dos espíritos no mundo espiritual? Porque as consequências das nossas ações haverão de verificar-se no mundo espiritual, quando retornarmos depois da escola, depois da prova, depois do teste, depois da expiação. E aí, como foi? A gente vai retornar e ver como que a gente chega no mundo espiritual. Um pouco melhor ou bem melhor, nunca pior. Né? Pior nunca. O que diferencia sermos bons espíritos e espíritos inferiores? E Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, né? Se eu fosse fazer aqui uma pergunta para vocês, numa resposta nós poderíamos separar isso. Né? Se a resposta for sim, são espíritos imperfeitos. Se a resposta for não, são bons espíritos. Posso fazer? Em algum momento, se a resposta for sim, espíritos imperfeitos. Se a resposta for não, bons espíritos. Em algum momento na sua vida, mesmo que seja em pensamento, você sentiu raiva, vingança, mágoa, rancor, vontade de dizer umas bobagens,
Sim ou não? Ah, lamento. Sim. Sim. É. E esses somos nós, ainda nesse processo de evolução. É isso que a gente precisa lutar. E Jesus nos exemplifica isso. Quando Simão Pedro ataca o soldado que vai prendê-lo e corta a orelha do soldado, Jesus olha para ele e diz: que isso, Pedro? O que eu tenho ensinado? Mas, mestre, embainha tua espada, Pedro. Quem com a espada fere, será ferido. Mas Pedro representa muitos de nós, no impulso de defender, no impulso de justiça, no impulso de fazer, porque eu... Não é nada. Embainha tua espada. Guarda a língua. Domina o pensamento. Acerena o coração. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. E ele entende. Ele vai entender isso depois. Né? Por isso o mestre, ele é mestre. Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Que somos nós, doentes da alma. Né? Não é questão de corpo, de material. Não, é da alma. Quando Jesus transitava lá em Cafarnaum, qualquer movimento do Cristo causava um rebuliço, porque alguma coisa ia acontecer. Já era fato. Cristo andava, já agrupava aquele monte de gente, era um monte de gente, porque alguma coisa de extraordinário que eles não podiam compreender ia acontecer. E como acontecia? Os milagres, ditos milagres, são muitos, muitos. Era assim, era como uma pipoca saltando na panela. Era muitos. A evidência era muito grande da superioridade, da autoridade moral do Cristo, que arrastava as multidões, sobremaneira. Então muitos fenômenos aconteciam. E Jesus diz aos seus apóstolos: vão também por vocês, eu autorizo vocês a também fazerem curas. Pensa, eu autorizo. E eles se surpreendiam quando também faziam milagres, pela imposição das mãos, pela força magnética. Então, Cristo deu essa autorização para eles. Mas curem sim o alívio das dores, que todos nós temos direito de não sentir dores, de buscar as nossas curas. Mas para a propagação da fé. Isso que era o substrato. Isso que era o mais importante. Quando ele vai lá na piscina, em Betesda, Jesus tinha que ir lá, porque lá estava Jessé. Jessé era um jovem que ficou paralítico, paraplégico, desde os 12 anos. Ficou 30 e poucos anos lá, em torno daquela piscina, porque tinha uma crença lá. Né? Aquela piscina, de vez em quando a água vertia. E aquele que entrasse primeiro na água era curado. E Jessé estava lá. Há 30 e poucos anos, quando a água na fonte subia, ele se arrastava para entrar na piscina, mas os outros entravam antes dele e ele não conseguia entrar. E Jesus foi lá, especialmente para ele, porque ele conhecia Jessé. Aliás, ele conhecia todos ali. Todos. Né? Todos. Jesus conhece a todos nós. Ele é o governador do planeta, ninguém encarna aqui sem a permissão dele, para começar. Simples. Ele sabe, conhece a nossa intimidade. Lá no capítulo 6 do Evangelho, grave, porque isso é muito lindo. No item 6, capítulo 6, item 6, que é o capítulo consolador, Jesus vai dizer assim: eu, o jardineiro divino, a figura jardineiro, aquele que cuida das flores. Então, nós somos as flores no jardim do Mestre.
eu, o jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Isso é importante. Para ver que Jesus tem acesso a nós. Cultiva as nossas almas, das nossas aflições, das nossas dificuldades, nos ajuda muito. Muita coisa acontece no nosso dia a dia que nós nem sequer nos apercebemos que é a intervenção divina. Porque nós não precisamos passar por aquilo que não temos que passar. É lei. Nós não vamos passar pelo que não temos que passar. Gravem isso. No entanto, nós vamos passar pelo que temos que passar. Mas aquilo que não é para nós não será. Por mais que a gente queira. Por mais que a gente se esforce para isso. Não é para nós. Então isso é importante. Nada acontece por acaso. Né? Então Jesus vai até Jessé e aproxima-se dele, que ele está lá no poço, já com a cara, né, o rosto bem machucado do tempo, né? E se aproxima de Jessé e diz: Jessé, você quer ser curado? E Jessé lhe responde: mas mestre, eu estou aqui todos esses anos e não consigo entrar na piscina. Ele não respondeu a pergunta e Jesus pergunta de novo: Jessé, você quer ser curado? Mestre, eu não consigo porque isso, por isso e aquilo. Ele pergunta de novo: Jessé, você quer ser curado? Quase que Jesus estava irritado. Claro que não, isso aqui é só uma fala minha, né? Você quer ser curado, Jessé? Ele diz: sim, Senhor, eu quero. Então, levanta e sai daqui. Não tem nada a ver com essa água, Jessé. Levanta. Ele levanta. Sim, ele levanta e sai. E vai junto com Cristo. Não arrepia? Arrepia. Era assim. Não tinha outra coisa. Quando Verônica, de Casaré de Filipe, aquela mulher que tinha poderes financeiros, bons recursos financeiros, passou 12 anos com hemorragias e ela gastou o dinheiro todo dela nos recursos da medicina e não conseguir dar conta. E ela depositou a única esperança no meigo nazareno porque tinha notícias de que ele curava. E ela, irrigada de fé, coloca a esperança no Mestre. Nas ruas de Cafarnaum. Nesse episódio, é muito interessante porque Jesus, ele está na casa de Simão Pedro e Jairo vem até a casa dele, porque a sua filha de 12 anos estava morrendo, tinha entrado em coma praticamente. E ele vai e entra na casa de Simão Pedro, estão sempre reunidos ali, né? E Jairo chega chorando, para na frente do mestre, e o mestre conhece, identifica aquele espírito, e Jairo chorando diz: por favor, por favor, por favor, mestre. Sabe aquele desespero? Por favor, a minha filha. Vai vê-la. E o mestre devolve a pergunta: mas você nem me conhece e tem tanta fé em mim? Digo: tenho. E chorava, e se ajoelhou. E o mestre levanta ele: não faz assim. Leve-me até ela. E ele sai. Aí sai todo mundo atrás, né? Qualquer movimento do Cristo era um rebuliço. Qualquer olhar dele, as pessoas ficavam assim: o que está acontecendo? Porque algo se movimentava. E quando ele sai pelas ruas de Cafarnaum, as ruazinhas apertadas, para ir até a casa de Jairo ver Nili, que é a filha, né? Ali, a Verônica essa, vê o burburinho, e eu preciso falar com Cristo. Só que ela não era permitida
porque a mulher que tinha sangramento era tida como impura e as pessoas rejeitavam, afastavam, expulsavam. Ela sofria todo e qualquer tipo de rejeição, foi abandonada pela família, pelo social, então nem se fala, né? E ela não conseguindo, no meio do povo ali, se batendo no Cristo, mas ela, num esforço, ela toca no manto do Cristo. Ela toca, ela toca. E aí Jesus para. E quando ele para, assim, já abre um clarão ali, porque alguma coisa aconteceu. Ele para, no meio do povo. Aquele silêncio. Ele pergunta: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Simão Pedro se aproxima: mestre, você está sendo esbarrado por todo mundo e você pergunta quem tocou em ti? Pedro, quem tocou em mim? Que de mim extraiu fluido, de mim extraiu virtude. Olha o poder da fé daquela mulher que extraiu o fluido do Cristo. E ela estava ajoelhada, sentada, de cabeça agacha. Diz que fui eu. O que Jesus se aproxima, se ajoelha, toca nela, diz: não toca porque você vai ficar impuro, mestre. Imagina o mestre ficar impuro, né? A tua fé te curou. Jesus sempre diz isso. A tua fé te curou. Você está curado. E é instantâneo. É instantâneo quando algo acontece dentro do organismo. A pessoa sente. E ela é curada. E ele a beija no rosto. Minha filha, eu não tenho ninguém, não tenho pai, não tenho mãe. Tem. E aí ele toca, a beija e diz: olhe para cima. Você é filha de Deus, como eu. Pensa. Esses exemplos são para todos nós. Porque nós somos a mulher hemorroísa, nós somos Nili que estava em coma, que ele chega lá depois e todo mundo ri achando que como é que desaforo é esse? O mestre entrar aqui e dizer que a filha não, que a menina não está morta, já estava preparando o caixão. E ele vai e ora, conversa com Deus, se aproxima no ouvido da menina e diz: menina, levanta. E ela levanta, ela acorda. Parece coisa do outro mundo? Não, não é. Exemplo de Lázaro, a gente vai ter explicação para isso dentro da doutrina espírita. Quando nós tomamos o passe ali, em que alguém está impondo as mãos, doando energia, o fluido magnético associada pelos eflúvios que vêm do mundo espiritual, as energias dos médiuns potencializadas pelas forças que estão ali, dos espíritos superiores, muitos fenômenos acontecem. Mas a gente não dá conta. Sabe? Não se dá conta. Muitas curas, muitos ajustes. Acontece. Então, a gente está sob uma ordem superior das coisas divinas, como no livro A Caminho da Luz, que vai falar que há uma comunidade de espíritos angélicos que mantém as mãos diretoras dos sistemas planetários. Dentre essa comunidade de espíritos angélicos, um deles é o Cristo. Então é maravilhoso falar do Cristo, porque a gente não consegue falar da grandeza, da nossa capacidade tão limitada para falar de alguém tão ilimitado que nos escapa. Mas o pouco que a gente fala, e o pouco que eu falo, e o pouco que eu sinto, eu me emociono. Porque é o Cristo. É a razão pela qual nós estamos aqui. Porque ele veio aqui para dizer isso. Estou de passagem para fundar
o reino de Deus nos corações dos homens, que somos nós. Vinde a mim, que eu vos aliviareis. Siga-me. Ele sempre convida. Siga-me. Vem. Dá tudo que tens e segue-me. E vais encontrar um tesouro mais adiante. Então é o Cristo. E a doutrina espírita vem justamente dar, né, significados compreensíveis para que nós possamos compreender na lógica o mecanismo das leis, o porquê estamos aqui, de onde viemos e para onde nós vamos. Graças a Deus, nós somos espíritos imortais e vamos ser felizes. E isso é determinante, né? Quando Paulo, duas falas rapidinho para terminar, antes que vocês me expulsem daqui. Duas falas rapidinho. O apóstolo Paulo é um grande mártir do cristianismo, tal qual Estevão e todos eles, né? O apóstolo tem uma visão do Cristo na estrada, no deserto de Damasco. E ali ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Sabe? Siga-me. Né? Ele vai até Damasco e lá vou mandar Ananias para restabelecer tua visão, porque ele fica cego naquele momento ali. O que queres que eu faça? Né? Então essa é a pergunta de Paulo. E a partir dali ele faz tudo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Mas eu matei, mandei matar, fiz isso, fiz aquilo. Se olhares para trás, não consegues me seguir. Então fica uma dica. Não olhem para trás. O que foi feito, foi feito. Não dá para mexer. Olha, o que eu posso fazer de hoje para frente? Né? De hoje para frente. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, considera, numa das suas cartas aos Coríntios, primeira, considera tudo que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. O que hoje você não tem, um dia terá. Ele afirma isso. Ele afirma. Tal qual Jesus afirma todas as coisas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Cristo afirma isso. Serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque o reino de Deus é para esses. Então ele nos dá a dica para muitas coisas, para nós lutarmos contra o orgulho e o egoísmo que tanto nos afastam da felicidade. E qual é o entendimento de felicidade? E quando Kardec traz, né, o entendimento que Jesus tinha de caridade. Porque fora da caridade não há essa salvação, não há essa iluminação, não há esse caminho a ser percorrido. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e coisa mais fácil que a gente faz todo dia, perdão das ofensas. Eu não perdoo, né? Perdão das ofensas. Indulgência, benevolência e perdão das ofensas. Aí resume muitas das tantas coisas que nós precisamos trabalhar. Por isso os ensinamentos de Jesus. Mergulhamos neles para que a gente possa se iluminar o mais breve possível. Me perdoe o tempo, né? Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, né? E até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Queremos agradecer ao Laércio por tão belas palavras, né, na noite de hoje. Está convidado a voltar aqui mais vezes. Casa sempre vai te receber amorosamente. Gratidão. Então, coloquem-se numa posição confortável, né, para fazermos. Fechemos os nossos olhos para nos conectar com a espiritualidade amiga.
que sempre nos assiste. Respiremos profundamente, aspirando energias de amor e caridade. E expirar gratidão, devolvendo ao mundo tudo de bom que nós recebemos, em forma de boas vibrações e energia. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os planos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações, mas livra-nos de toda a trama do mal. Que assim seja. Com o coração cheio de amor e gratidão, a gente agora vai para a segunda parte, na noite de hoje, que é a fluidoterapia. Quem tiver com vontade de receber os passes, aí é só aguardar que a gente vai chamar vocês, tá bom? Obrigada, boa noite.